O assunto da aula de hoje é sobre o Receita Saúde. O que é o Receita Saúde? Quais são os pré-requisitos para a emissão do Receita Saúde? Quais são as vantagens? Já é obrigatório o Receita Saúde? Primeiro, vamos começar falando o que é o Receita Saúde. Receita Saúde é a nova funcionalidade da Receita Federal para a emissão de recibo digital, emissão de recibo online e consulta da emissão desses recibos. Então, com o Receita Saúde, alguns profissionais, pessoas físicas da área de saúde, como os médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, vão poder emitir o recibo através do Receita Saúde, mas também o Receita Saúde serve para consultar esses recibos emitidos. Então, Receita Saúde é para emissão e para consulta dos recibos digitais através do sistema da Receita Federal. Se eu falei de recibo, eu estou falando de pessoa física. Então, o Receita Saúde é para aquele profissional da área de saúde, pessoa física. Não é para o profissional, pessoa jurídica. Pessoa jurídica continua com a obrigação da emissão de nota fiscal. Pessoa física, aquele profissional da área de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional, esse sim, pessoa física, vai emitir o Receita Saúde. Então, o recibo, ele deixa de ser de papel e passa a ser um recibo digital, passa a ser um recibo online. O recibo digital tem as mesmas características, tem a mesma função do recibo de papel. Vai constar no recibo digital o paciente, o titular do pagamento, a data. Todas essas informações estarão também no recibo digital. Ele apenas deixa de ser em papel. Então não tem mais que emitir aquele recibo de papel, assinar, carimbar, não vai mais precisar a partir da obrigatoriedade do Receita Saúde. Ele será sim um recibo digital, um recibo online que o paciente vai poder consultar através do aplicativo da Receita Federal todos os recibos emitidos no CPF dele. Aqui é o modelinho do Receita Saúde e esse recibo, o Receita Saúde, vai poder deduzir, o paciente vai poder deduzir da declaração anual de imposto de renda dele. Sim, inclusive está aqui, em informações. O presente recibo pode ser utilizado como dedução na declaração de imposto sobre a renda e se o beneficiário for o declarante ou um de seus dependentes relacionados na declaração ou alimentando em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Então, claro, Receita Saúde também serve para o paciente deduzir da declaração de imposto de renda. Nada mudou em relação à legislação sobre essa dedução. O que muda é que o recibo deixa de ser em papel e passa a ser um recibo online, passa a ser um recibo digital. Não preciso mais imprimir o recibo e entregar para o meu paciente, não tem essa necessidade. No início, o paciente não estará acostumado com Receita Saúde e vai solicitar para você, cadê o recibo em papel? Você não vai mais assinar o recibo, mas não precisa, não há mais essa necessidade, mas inicialmente sim, se você quiser imprimir esse recibo para o paciente, você tem essa opção, mas não tem essa necessidade. Informe para o paciente, você consegue sim consultar esse recibo emitido no aplicativo da Receita Federal. Quais são os pré-requisitos para emitir o Receita Saúde? Profissional habilitado. Tem que ser um profissional pessoa física, médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou um terapeuta ocupacional para emitir Receita Saúde. Então, não é qualquer profissional da área de saúde, não é qualquer profissional da área de saúde. Tem que ter inscrição ativa no conselho profissional, senão não consegue emitir Receita Saúde. Tem que possuir a senha gov.br nível ouro ou nível prata e tem que informar a ocupação na ficha identificação no Carnê Leão Web. Então, se não informar a ocupação na ficha de identificação lá no sistema, no Carnê Leão Web, não vai conseguir emitir o recibo Receita Saúde. É preciso, é obrigatório. Não vai poder mais ignorar a existência do Carnê Leão Web, não vai ter mais essa oportunidade, não vai ter mais essa opção, porque se não preencher a ocupação na ficha de identificação no Carnê Leão Web, não vai conseguir emitir o Receita Saúde. E quais são as opções de acesso para emitir o Receita Saúde? Existem duas opções.
Primeiro iniciou com o aplicativo no celular ou no tablet. No dia 15 de abril de 2024 começou a existir o Receita Saúde. Inicialmente só era possível através do aplicativo no celular ou no tablet. A partir de 5 de junho também foi possível a emissão do Receita Saúde através do computador. Então hoje existem duas possibilidades de acesso: ou no celular e no tablet, através do aplicativo da própria Receita Federal, ou pelo computador, através do Carnê-Leão Web. Qual é a vantagem para o profissional que faz a opção pelo Receita Saúde, que por enquanto ainda não é obrigatório? Recibo emitido pelo Receita Saúde é exportado para o Carnê-Leão Web automaticamente. Então, automaticamente, as informações do Receita Saúde são exportadas para o Carnê-Leão Web, fazendo com que o profissional não precise mais digitar a entrada de dinheiro do consultório, porque essas informações serão exportadas pelo Receita Saúde. Então, Receita Saúde, as informações da Receita Saúde serão exportadas automaticamente para o Carnê-Leão Web, facilitando, diminuindo o trabalho de digitação. Então, quem já utiliza o Carnê-Leão Web e não omite receita está adorando o Receita Saúde. Ganhou o quê? Ganhou tempo, agilidade, não precisa ter retrabalho. Vou emitir Receita Saúde e automaticamente essas informações estarão no Carnê-Leão Web. E quem não utiliza o Carnê-Leão Web e quem omite receita, certamente vai ter problemas. Por quê? Porque como as informações são exportadas automaticamente para o Carnê-Leão Web, se você não utiliza o Carnê-Leão Web, o que você vai fazer? Vai ignorar a importância do Carnê-Leão Web? Você vai fingir que não existe a obrigação do pagamento do Carnê-Leão? É por isso que você vai ter problemas. Você vai ter que recalcular a rota, vai ter que verificar o que eu estou deixando de fazer, qual é a facilidade que o Receita Saúde me traz. Eu vou passar a utilizar o Carnê-Leão Web? Eu vou começar a pagar o Carnê-Leão? Eu nunca paguei o Carnê-Leão e eu já vou falar já sobre o Carnê-Leão. Qual é a vantagem para o paciente? Na declaração de imposto de renda pré-preenchida do paciente, já vai importar as informações do Receita Saúde, reduzindo o erro no preenchimento e a incidência de malha fina. Isso porque o paciente não vai precisar mais digitar o seu recibo. Todas as informações que você colocou no recibo no Receita Saúde serão exportadas para a declaração de imposto de renda pré-preenchida do paciente. E é por isso que diminui o erro do preenchimento e automaticamente diminui também a incidência de malha fina. Então é uma vantagem tanto para o profissional quanto para o paciente. Se eu falei de Receita Saúde, disse que automaticamente as informações vão para o Carnê-Leão Web, o que é o Carnê-Leão Web? É o sistema da Receita Federal, que você faz o seu livro caixa de forma eletrônica e é esse mesmo sistema que você emite a guia do Carnê-Leão. Não dá mais para fugir da sua responsabilidade de pagar o Carnê-Leão. Você tem a obrigação de pagar o Carnê-Leão. Você tem a obrigação de fazer o seu livro caixa mensalmente para poder pagar menos imposto. Não posso deixar para pagar o meu imposto de renda, se eu sou pessoa física, somente quando eu envio a minha declaração anual de imposto de renda. Não pode. A legislação ela não permite. E aí vem a pergunta: você paga o seu Carnê-Leão? Você sabe o que é o Carnê-Leão? O Carnê-Leão ele é o recolhimento antecipado, mensal e obrigatório do imposto de renda que incide sobre os rendimentos que uma pessoa física recebe de outra pessoa física. Traduzindo, se você é um profissional pessoa física e recebe dos seus pacientes particulares, você tem a obrigação de pagar o imposto de renda antecipado. Você tem a obrigação de pagar o Carnê-Leão. Não existe a opção para deixar de pagar o Carnê-Leão todo mês, para pagar o seu imposto de renda somente ao enviar a declaração anual. Não existe essa opção. Você tem que mensalmente pagar o seu Carnê-Leão. Por quê? Porque a legislação obriga. Você precisa pagar o Carnê-Leão. E essa obrigação de pagar o Carnê-Leão vai aumentar mais ainda a consciência dessa obrigação a partir do momento que o Receita Saúde for obrigatório, porque, como eu falei anteriormente, as informações do Receita Saúde serão exportadas para o Carnê-Leão Web, que é o sistema, é justamente esse sistema que emite a guia do Carnê-Leão. Mas o Carnê-Leão, ele é uma obrigação nova?
Não, a obrigação nova vai ser o Receita Saúde. O Carnê-Leão, ele não é novo, ele foi instituído em 1979. Então, desde 1979, o profissional pessoa física que recebe dos pacientes particulares tem a obrigação de pagar o imposto de renda antecipado. Se você nunca pagou o seu Carnê-Leão e você é um profissional pessoa física, você sempre fez errado. Tem que pagar o Carnê-Leão. E o Carnê-Leão Web é uma novidade. O Carnê-Leão Web ele foi instituído em 2021, mas ele, por enquanto, não é obrigatório. O Carnê-Leão, ele é obrigatório, o Carnê-Leão é o imposto, ele é obrigatório. O Carnê-Leão Web, que é o sistema que você tem a possibilidade de emitir a guia do Carnê-Leão através desse sistema, por enquanto não é obrigatório, mas claro que bem em breve a gente vai também ter essa obrigatoriedade do preenchimento do Carnê-Leão Web. Então, no Carnê-Leão Web, quando utiliza o Receita Saúde, as informações já serão exportadas automaticamente. Aqui, ó, em rendimentos, você vai conseguir consultar todos os recibos que você emitiu. Não dá para pagar, vou fingir que não existe, não quero utilizar o Carnê-Leão Web. Não vai ser mais possível a partir do momento que Receita Saúde for obrigatório. Você não vai conseguir mais fingir que isso não existe. Que essa é a nova realidade, que você vai precisar aprender sobre o Carnê-Leão Web, porque lá estarão todos os recibos que você emitiu. Aí você vai verificar lá no demonstrativo de apuração anual. Tem toda a receita e você não lançou as despesas? Não tem nada escriturado no seu livro caixa? Você ignorou que tem que fazer o preenchimento do livro caixa todo mês? Você ignorou que tem que pagar o Carnê-Leão todo mês? Tudo isso vai estar lá de forma clara para a Receita Federal visualizar que tem receita, mas você não fez seu livro caixa. Aí na declaração anual de imposto de renda, você vai lá e lança as despesas do livro caixa, porque aí você lembrou que precisa lançar as despesas para pagar menos imposto de renda. No seu Carnê-Leão Web, livro caixa está zerado e na declaração de imposto de renda, magicamente, surgem as despesas do livro caixa. Não tem o pagamento do Carnê-Leão na sua declaração de imposto de renda, ausência do pagamento do Carnê-Leão. Será que isso não vai dar problema? Tem certeza que você vai contar com a sorte, continuar fazendo dessa maneira errada, lançando somente o livro caixa na declaração de imposto de renda, não pagando o Carnê-Leão todo mês? Gente, o cerco está fechando. A Receita Federal não lançou Receita Saúde para facilitar a sua vida, para facilitar a vida do paciente de maneira nenhuma. Quer aumentar o controle. Só não vê quem não quer. Então, sim, você tem que fazer o Receita Saúde. Sim, você vai ter que utilizar o Carnê-Leão Web. Sim, você vai ter que pagar o Carnê-Leão, porque certamente você terá grandes problemas se você ignorar essa necessidade, essa importância. Vamos dar um exemplo para aquele que insiste em não pagar o Carnê-Leão. Por exemplo, uma receita mensal de R$40 mil, livro caixa R$20 mil, INSS R$1.557,20 e as despesas médicas R$15 mil. Qual é o valor do Carnê-Leão nesse mês? R$4.175,77. No ano, R$50.109,24. Então, você quando paga o seu Carnê-Leão todo mês, pode pagar em 12 vezes sem juros. Como você vai acrescentar na declaração anual de imposto de renda as despesas médicas no valor, nesse exemplo, de R$15 mil, ainda terá restituição de R$3.930,14. Aquele que insiste em não pagar o Carnê-Leão não paga mensalmente seu imposto de renda. Na declaração de imposto de renda só pode parcelar em 8 vezes e com juros. Vai pagar quanto? R$46.179,11. O mesmo valor de quem paga todo mês certinho. Aqui pagou R$50.109,24, mas teve restituição de R$3.930,14, pagou R$46.179,11. Só que aqui em 8 vezes com juros, aqui em 12 vezes sem juros. Aqui é o certo, pagar de forma antecipada o seu imposto de renda. Aqui é errado e ainda corre o risco de ser intimado pela Receita Federal, de ser fiscalizado pela Receita Federal e pagar multa e juros. Por que fazer o errado? Se o certo é pagar mensalmente o seu Carnê-Leão, você consegue dividir em 12 vezes, porque todo mês você tem que pagar o Carnê-Leão sem juros.
não consigo visualizar a justificativa para não pagar o carnê-leão, para não pagar o imposto de renda, já que em algum momento você vai ter que acertar as suas contas com o leão. Na verdade, eu sei qual é a justificativa de quem não paga o carnê-leão. Fica esperando o ano seguinte o paciente pedir o recibo. Aí sim emite o recibo para o paciente. Se você não emite o recibo todo mês, se você só nega a receita, claro, você não vai conseguir pagar o carnê-leão. Começa a aprender que esse não é o caminho correto, que sonegação não é lícito, sonegação é crime. Para toda entrada de dinheiro do consultório, você precisa sim emitir o recibo ou a nota fiscal. Quais são os objetivos do Receita Saúde? Acabar com a sonegação, sem dúvida nenhuma. A Receita Federal quer acabar com a sonegação dos profissionais da área de saúde. Por quê? Porque sabe que esses profissionais sempre têm aquele jeitinho de com recibo ou sem recibo. A Receita Federal quer acabar com isso. Ela quer acabar com aquele profissional que só emite recibo no ano seguinte quando o paciente pede na ocasião da declaração de imposto de renda. A Receita Federal ela quer diminuir a malha fina. Por que ela quer diminuir a malha fina? Porque o Receita Saúde não vai ser exportado para a declaração de imposto de renda do paciente? Sim. O paciente não vai ter mais que digitar o recibo? Não. Com isso diminui a chance de erro, com isso diminui a chance de malha fina. Vai ser possível a Receita Federal conferir as informações com as próprias informações que já estarão lá na base de dados da Receita Federal. Porque quando o recibo é em papel, não tem essa possibilidade. Mas quando o recibo ele é digital, sim, a Receita Federal consegue verificar se aquele recibo que o paciente lançou na declaração de imposto de renda dele é verídico ou não. Falando um pouquinho de malha fina, os dados de 2023, porque de 2024 ainda não foram disponibilizados, 1.366.778 contribuintes caíram na malha fina. E qual foi o motivo número 1 que levou esses contribuintes à malha fina? Foi exatamente as despesas médicas. 42,3% desses contribuintes caíram na malha fina por conta das despesas médicas. E a Receita Federal quer sim diminuir esse número e trouxe essa novidade que é o Receita Saúde para poder, como eu falei, de forma automática conseguir verificar se os recibos digitados na declaração de imposto de renda do paciente eles são verídicos ou não. E o Receita Saúde, ele já é obrigatório? Eu já estou obrigada esse ano a emitir Receita Saúde? Por enquanto, não. A expectativa, a especulação é que a partir de 2025, aí sim será obrigatório a emissão do Receita Saúde, mas sim, hoje não é obrigatório. A Receita Federal ainda não divulgou essa data de forma oficial, a gente vai precisar aguardar, mas tudo leva a crer que sim, a partir de janeiro de 2025 vai ser obrigatória a utilização do Receita Saúde, e aí a partir desse momento não será mais possível emitir recibo de papel? Não. O recibo de papel ele vai deixar de ser válido, ele não vai ser mais idôneo? Não vai ser mais idôneo. Você vai estar obrigado a utilizar o sistema da Receita Federal a emitir o recibo online. Hoje, eu posso emitir Receita Saúde e posso emitir recibo de papel? Hoje pode. Por quê? Ainda não é obrigatório. A partir do momento da obrigatoriedade, aí não mais, somente vai poder emitir Receita Saúde. E aí assim a gente vai colocar a plaquinha, aqui jaz o recibo de papel. A partir da obrigatoriedade do Receita Saúde, não vai mais existir o recibo de papel. Preparem aí a sua plaquinha para poder enterrar o recibo de papel, porque não vai ser mais possível fazer a emissão do recibo de papel, ele não terá valor. O paciente não vai poder utilizar o seu recibo de papel para deduzir a despesa na declaração de imposto de renda dele. E o jeitinho de emitir recibo só quando o paciente pede, quando é na época da declaração de imposto de renda. Tem data para acabar. Se você só emite recibo quando o paciente solicita na época da declaração de imposto de renda, isso vai acabar. Por quê? Você só vai conseguir emitir Receita Saúde com data anterior até 60 dias antes da data atual.
Então, se você aguardar o seu paciente pedir na declaração de imposto de renda o recibo do ano anterior, você não vai poder emitir o Receita Saúde porque existe esse prazo. Passou desse prazo, você não consegue mais emitir o Receita Saúde. Qual vai ser a justificativa que você vai dar para o seu paciente? Também vai acabar aquele que pratica a emissão de recibo sendo pessoa jurídica. Eu sou pessoa jurídica, mas quando o paciente me pede no ano seguinte o recibo, eu não posso emitir a nota fiscal, porque nota fiscal eu não consigo fazer com data retroativa. Aí eu vou lá e emito o recibo de papel para ele. Vai acabar! Também vai acabar. Por quê? Porque não vai conseguir fazer com data retroativa. Consegue fazer com data retroativa, sim, mas nas regras atuais, respeitando esse prazo de até 60 dias da data atual. Ou seja, você vai precisar se regularizar, você vai precisar se organizar, vai ter que parar de sonegar, vai ter que entender que toda a entrada de dinheiro do seu consultório você tem que emitir recibo ou nota fiscal, que você precisa encontrar qual é a alíquota efetiva que você paga de imposto para utilizar essa alíquota na sua precificação, encontrar a precificação certa já somando o quanto você paga de imposto. Porque senão você fica achando que aquele dinheiro é lucro e não é lucro, é pagamento indevido de imposto. O cerco está fechando. Então vai acabar aquela pergunta com recibo ou sem recibo? Vai. Você não vai poder mais combinar, nunca pode. Mas você não vai poder mais combinar com o paciente, olha, é com recibo ou sem recibo? Aí eu não vou te dar o recibo, o valor é menor. Aí ele lá na declaração de imposto de renda, ele esquece que combinou isso com você e te pede o recibo. Só que hoje, quando ele esquece, você fica até chateado com ele, mas você vai lá e emite o recibo. A partir do momento que Receita Saúde for obrigatório, você não vai poder mais emitir o recibo. Você vai fazer o que com o seu paciente? Qual é a justificativa? Como é que você vai esclarecer isso para ele? Paciente, você não vai poder deduzir esse valor do tratamento na sua declaração de imposto de renda? Você vai ter um problema com o paciente. Você vai perder o paciente. Às vezes você atende toda a família, você vai perder o atendimento de toda a família. Por quê? Você não emitiu o recibo na ocasião certa, no momento correto. Sempre falo isso. Você tem que acreditar. Não dá mais para sonegar. Não tem mais essa possibilidade. Faça o certo. Paga o seu imposto. Durma tranquilo. Não tenha problema com a Receita Federal. Pagar imposto já é sofrido. Pagar multa de imposto é pior ainda. Não queira isso para você. Faz o certo para não ter dor de cabeça com a Receita Federal. As obrigações com a Receita Federal estão exigindo de você mais organização? Sem dúvida nenhuma. Mais regularização na parte contábil? Sem dúvida nenhuma. Eu sei disso. Você vai precisar o quê? De conhecimento para organizar e regularizar a parte contábil do seu consultório. E aí eu tenho uma proposta para você. Se você tem interesse em aprender a emitir Receita Saúde, a preencher o Carnê-Leão Web, a saber quais são as despesas dedutíveis e não dedutíveis do seu livro caixa para pagar menos imposto, eu tenho um curso que traz tudo isso, tanto Receita Saúde, quanto o preenchimento passo a passo do preenchimento do Carnê-Leão Web, o que pode e o que não pode deduzir do livro caixa, aquela listinha desejada que todo mundo quer das deduções do livro caixa, sim, tem nesse curso para você poder organizar o seu consultório, para você não correr o risco de ser fiscalizado pela Receita Federal, para você se organizar antes mesmo da obrigatoriedade do Receita Saúde. Como eu disse, Receita Federal está fechando o cerco. Não espere você receber uma intimação para aí sim, agora eu vou acertar a minha vida. Agora já é tarde. Agora você vai ter que organizar as suas finanças para poder pagar a multa de imposto. Então esse curso é para ajudá-lo não só a emitir o recibo, o Receita Saúde de forma correta, que tem a possibilidade, Receita Saúde eu tenho a possibilidade de fazer uma procuração para a minha secretária, para a minha recepcionista. Tem. Por quê? Para você não passar a sua senha gov.br para ela. Com a sua senha gov.br, ela tem acesso a todas as suas informações, inclusive a sua declaração de imposto de renda. Ela pode retificar a sua declaração de imposto de renda. Então é preciso sim fazer uma procuração para a sua recepcionista, para a sua secretária, e isso eu ensino no curso, como é que você emite o Receita Saúde no aplicativo, como é que você emite a Receita Saúde no Carnê-Leão Web, como você vai lançar as despesas do livro caixa, quais são essas despesas.
Tudo isso está nesse curso de forma de fácil entendimento, bem mastigadinho para você. O valor do curso são 12 parcelas de R$ 141,42, ou valor à vista de R$ 1.497. Então, nesse curso está incluído Receita Saúde, Carnê Leão Web e livro caixa. Para você ter mais informações sobre o curso, é só acessar o link aqui abaixo ou clicar aqui no QR Code para você saber exatamente tudo que está nesse curso, tudo que está incluído. Você terá acesso 12 meses a esse curso, conforme vão tendo atualizações até em relação ao próprio Receita Saúde. As aulas são regravadas, você vai ter acesso a essas atualizações, você não vai ficar desatualizado de maneira nenhuma. Conforme nós temos atualizações do sistema, essas atualizações também estarão disponíveis lá no curso, que você terá acesso por 12 meses. Qualquer dúvida é só colocar aqui que eu vou esclarecer. Existe também um curso que é só de Receita Saúde. Não, eu só quero saber do Receita Saúde. Também tem esse curso que é só de Receita Saúde, mas o ideal é que você aprenda sobre Receita Saúde, sobre o Carnê Leão Web e sobre o livro caixa. É só mandar a mensagem que eu consigo esclarecer para você, que eu consigo ajudar vocês. Espero você no curso. Sou dentista há mais de 30 anos. Eu nunca tinha feito livro caixa, Carnê-Leão, e tinha uma certa dificuldade, inclusive, de conversar e entender o que o contador me passava ao final do ano, porque ele fazia só o imposto de renda no final do ano para mim. Então, para mim, existe o antes da Rita e o depois da Rita. Conversar e me entender quando eu preciso ir, o contador agora é mole, porque agora eu faço Carnê-Leão e livro caixa, tudo que eu tenho direito. As aulas dela são super didáticas, a gente consegue entender assim muito fácil. Eu mesma, logo no primeiro mês, já comecei a fazer meu Carnê-Leão. Ela explica tudo direitinho, sem deixar nenhuma dúvida. Porque ela nos dá uma lista de tudo que a gente pode deduzir para pagar menos imposto. Eu mesmo estava fazendo tudo errado, estava declarando só, né, no ajuste anual, não fazia Carnê-Leão, pagava errado. Aprendi a fazer sozinho, eu mesmo faço, não tenho contato. A gente não tinha noção nenhuma sobre imposto, sobre declaração de imposto. A gente não teve nenhuma noção disso durante a faculdade. Então, anualmente, o meu contador fazia a declaração do imposto para mim, né? Eu não deduzia nenhuma despesa do consultório e eu achava que estava fazendo tudo certo, né? Foi através dela que eu conheci o Carnê-Leão, aprendi a deduzir despesas no livro caixa. Assim, foi através dela que eu aprendi a fazer tudo isso. E hoje eu faço isso tanto para mim quanto para minha irmã, que é dentista que trabalha comigo. Faço para nós duas. Fiz bastante o que eu gastaria em contabilidade, né?